Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conquistando o Seu Emprego. E hoje com um tema super importante, né? Mais qualificação versus se preparar para o processo seletivo. Onde investir? Essa é uma dúvida cruel. Por quê? A maioria dos candidatos, quando não estão conseguindo a sua oportunidade de emprego, fazem o quê? Mais qualificação, mais qualificação, mais qualificação. Começa a investir em um monte de cursos, alguns relacionados à sua área de interesse, outros aleatórios, simplesmente para poder dar uma garimpada ali no currículo, né? Dar uma preenchida, deixar ele um pouco mais convincente. O que acontece é que essas pessoas, às vezes, chegam no processo seletivo e não conseguem transmitir que realmente é a pessoa mais importante, né? A pessoa que está mais qualificada para a vaga, a pessoa que mais vai gerar resultado, com a propriedade, com a segurança que ela precisa transmitir para ser contratada. Então, a gente precisa, primeiramente, aí, identificar a diferença das duas coisas, entre você se qualificar mais e você se preparar para o processo seletivo. Quando a gente fala de qualificação, a gente está falando do quê? De habilidades técnicas, habilidades que serão importantes para você exercer sua função. Normalmente você vai aprender isso na sua própria faculdade, você vai aprender isso em uma pós-graduação e em alguns cursos, ok? Você vai aprender a ser um grande profissional quando você se qualifica, né? Quanto mais você se qualifica e coloca em prática, é claro, mais você vai garimpando esse profissional que você é. Porém, também não adianta você aprender tudo isso na faculdade, em cursos, pós-graduações, se quando você chega no processo seletivo, você não consegue transmitir com segurança aquele grande profissional de sucesso que você é, aquele profissional que chega e faz acontecer, que dá conta do recado, que é produtivo, que é resolutivo. Você não consegue transmitir atitudes importantes no processo seletivo, porque muitas pessoas acreditam, ainda tem aquele preconceito de que entrevista de emprego são só algumas perguntas e respostas referentes ao seu currículo. E a verdade é que o recrutador ele vai te avaliar de várias formas, suas habilidades, atitudes, inclusive comportamentais, e até questões pessoais da sua vida que podem afetar de uma certa forma o trabalho. Então, se você chega numa entrevista de emprego e você não consegue transmitir isso, você acaba ficando sem a sua vaga de emprego, ok? A realidade é que se preparar para o processo seletivo é uma outra forma de qualificação. É você conseguir pegar tudo isso que você é como profissional, todos esses fatores, esses elementos, habilidades que você tem e transmitir de uma forma segura e coesa durante uma entrevista de emprego. E por que eu te falo isso? Muitas vezes eu já entrevistei vários candidatos que aí você pega aquele currículo, dá aquela analisada e você vê tanta qualificação, experiência profissional, e aí quando você chega na entrevista, você cria até uma certa expectativa em relação àquele profissional, quando ele tem um currículo top, e aí você chega na entrevista de emprego, e aí você simplesmente ele não consegue transmitir aquele profissional. Ele dá respostas rasas, às vezes muito objetiva, às vezes parece que o candidato está doido para sair dali. Eu sei que que o candidato fica nervoso, mas ele fica doido para sair dali logo. Então, acaba não estendendo muito a entrevista de emprego e nessas respostas rasas, ou às vezes não conseguindo transmitir com segurança o profissional que está ali no currículo, e que no currículo fica muito bonito, né? Fica tudo ali lindo e você já cria aquela expectativa, ele acaba perdendo a vaga, certo? E o contrário também eu já vi, às vezes pessoas com pouca qualificação, que né, talvez não tinha tanta qualificação quanto aquele candidato que tinha um currículo top, mas que chegou na entrevista de emprego, deu um show de performance em relação à comunicação, em demonstrar suas habilidades, em ter atitudes proativas numa dinâmica de grupo, porque processo seletivo, pessoal, não é só entrevista, né? Às vezes tem o processo seletivo, tem o teste, aí você participa ali de um fit cultural, que é uma ferramenta para poder avaliar a sua afinidade com a cultura da empresa, e você simplesmente não sabe o que são esse tanto de coisas que são avaliados, todos esses fatores avaliados numa entrevista de emprego, como você vai ter uma alta performance, como você vai realmente garantir
a sua performance e conquistar a sua vaga de emprego. Então, a gente vê aí dois lados da moeda. A gente vê pessoas muito qualificadas que às vezes chegam na entrevista de emprego e não conseguem transmitir e por isso acabam perdendo a vaga. E você vê ao contrário, pessoas que às vezes têm pouca qualificação, mas chega na hora da entrevista de emprego e dá um show de performance. A questão é como obter esse equilíbrio entre os dois. Porque, claro, eu preciso ter qualificação, sim, sempre, tá? Então, essa questão de se preocupar em se graduar, se pós-graduar, em buscar ser realmente um profissional competitivo no mercado é importante, até porque é através disso, né, que vai estar ali transcrito no seu currículo, que você vai ser chamado para entrevista de emprego. Porém, se você chegar lá e a sua performance não for bacana, aquele currículo ali só vai servir para você ser chamado na entrevista de emprego. E aí você vai ficar frustrado. Por quê? Porque quanto mais a gente entrega currículo, a gente participa da entrevista de emprego e os resultados são negativos, né? Ou às vezes a gente nem recebe o feedback do recrutador, a gente vai se frustrando, né? Parece que a gente tem um problema e na realidade nós não temos um problema profissional. A gente precisa o quê? Dar uma garimpada na nossa performance durante os processos seletivos. E é por isso que você precisa se preocupar com essa questão a partir de hoje nas suas entrevistas de emprego, em como você vai comunicar com segurança suas habilidades quando você for questionado, por exemplo, sobre quais são os seus pontos fortes. Ou por que eu devo te contratar? Você consegue realmente vender seu peixe? Você consegue fazer com que a empresa realmente acredite no seu potencial? Você consegue convencer que você é a melhor opção para aquela vaga? São através dessas perguntas que ele vai identificar essas questões, esses fatores. Então, se você não souber respondê-las, você vai ter dificuldade em ser contratado. Ou, por exemplo, quantas pessoas... e no final vou contar uma história de uma pessoa que participou de uma simulação de entrevista com a gente, que às vezes na hora de falar os pontos fracos, falam pontos fracos que vão minar a oportunidade de emprego dele. Isso já aconteceu várias vezes. Às vezes a pessoa é super bacana na hora de falar dos pontos fracos, acaba atropelando aí e demonstrando um ponto fraco que é primordial para ele exercer aquela atividade ou aquela função e ele acaba colocando os pés pelas mãos, tá? Como, por exemplo, um candidato que uma vez falou que, né, tinha tido uma performance maravilhosa, super comunicativo ali, e aí na hora de falar dos pontos fracos, falou que ele era um pouquinho preguiçoso e procrastinador, e você imagina que toda aquela entrevista caiu por terra. Então, aí você percebe também que são os detalhes que fazem a diferença no resultado do seu processo seletivo. Às vezes você vai muito bem, por algum deslize, por menor que pareça, você acaba não sendo contratado. Por quê? Quem é que quer contratar uma pessoa preguiçosa e procrastinadora, né? Pode ser que essa pessoa não dê conta do trabalho. E às vezes ele nem é assim profissionalmente, é lá na casa dele, gosta de ficar o dia inteiro deitado, mexendo na internet. Mas, profissionalmente, isso pode ser um risco para a empresa que quer contratar. Então, esse detalhe, esse ponto que ele tocou aí foi algo que fez com que ele perdesse a entrevista de emprego. Então, você saber comunicar suas habilidades e até mesmo suas deficiências vão ser fundamentais para a sua performance durante os processos seletivos, ok? E por que investir nisso? Quando é uma habilidade que você vai desenvolver para a vida toda, tá? Você saber se comunicar bem, conseguir vender seu peixe profissionalmente. Quem sabe fazer isso com propriedade são pessoas que não têm dificuldade em conseguir uma vaga de emprego, né? Que estão sempre ali dentro do mercado de trabalho. Então, você conquista a sua vaga de emprego mais rápido, você não perde dinheiro, porque o tempo que você fica desempregado, você está deixando de receber o seu salário. Então, se você tem uma boa performance, você vai garantir aí o seu salário, ok? E medo de ficar desempregado, você perde esse medo e até de arriscar na sua carreira. Quantas pessoas, às vezes, não saem do lugar com medo de arriscar, eu não sei se eu vou conseguir outro emprego, então eu vou ficar nesse emprego aqui que eu não gosto, que é chato, mas pelo menos tem um salário, paga minhas contas. E essa pessoa vai levando isso com a barriga durante um bom tempo, até que ela se vê numa situação que já fica insustentável. Então, a pessoa que ela tem propriedade, ela se garante durante os processos seletivos, é uma pessoa que ela não tem medo de arriscar na carreira e, consequentemente, às vezes ela consegue crescer muito mais rápido que aquela pessoa que fica ali o tempo inteiro empurrando com a barriga por medo de voltar para o mercado de trabalho, para o mercado
para o mercado de trabalho e não conseguir a vaga de emprego, ok? Se você não desenvolver a sua performance no processo seletivo, o que acontece? Você vai ter mais dificuldade de conseguir. Quantas vezes a gente sai de uma entrevista de emprego? Eu falo isso por quê? Porque hoje eu sou recrutadora profissional, mas eu também já estive do lado de lá, né? E aí, se você não garante a sua performance, você sai sempre da entrevista de emprego com aquele sentimento de, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter dado uma resposta, esse ponto fraco não ficou legal, por exemplo, perfeccionismo, tem muita gente que ainda usa o perfeccionismo, a sinceridade, pontos fracos que não são pontos fracos, às vezes a pessoa, por exemplo, recentemente eu fiz uma entrevista, eu perguntei, me fala sobre seus pontos fracos, minha família, como assim sua família é seu ponto fraco? Você fala, sua família, eu acredito que você tem algum problema com sua família, na realidade ele é aquela pessoa que ele larga tudo por causa da família, mas isso não necessariamente é um ponto fraco. Ou, por exemplo, recentemente me falou, eu não gosto de fofoca, mas não gostar de fofoca não é um ponto fraco. Ponto fraco é quem é o fofoqueiro. Então, assim, até saber comunicar isso faz ou não com que você garanta a sua vaga de emprego ou que você perca, você tenha dificuldade de conseguir, ok? Perder dinheiro. Se você não garante sua performance, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você fica mais tempo de desempregado, mais tempo sem ganhar seu salário. Tá? Isso fora o que vai se acumulando, as contas, né? A sua segurança financeira, a sua tranquilidade na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Tudo isso é fundamental. Você deixa de ganhar quando você não tem uma boa performance. Você acaba demorando mais tempo para poder conquistar a sua vaga de emprego. Andresa, mas e a indicação? Tem muita gente que bate nessa tecla, né? De que consegue a vaga quem tem indicação, de que é a pessoa que tem indicação que vai ser promovida, e na realidade nós já discutimos sobre isso, já trouxemos dados aí de pesquisas que, na realidade, apenas 40% das empresas contratam sim por indicação, mas na realidade não é nem aquele. A indicação é diferente do QI, que é aquela pessoa que é amigo do dono que vai ser chamado. Não, às vezes é a mesma coisa quando você vai solicitar uma prestação de serviço. Algumas pessoas vão lá no Google, pesquisam e acham uma empresa, algumas pessoas pedem referência para amigos e familiares. Então, às vezes, a empresa também prefere pedir uma indicação para pessoas que ele conhece, né, de um bom profissional que eles têm, e aí ele pode ou contratar diretamente ou fazer uma entrevista também, convidar para um processo seletivo, e se ele convida para o processo seletivo, você tem que saber participar, você tem que saber ter uma boa performance da mesma forma, ou ele pode, como a gente falou, 40% às vezes gostam de uma indicação, 60% ainda vão no banco de dados, são pessoas que ainda trabalham com processo seletivo. Então, essas pessoas, 60% ainda é um número muito grande, ainda é a maioria. Então, ainda é muita oportunidade que você tem de ser chamado para uma entrevista de emprego, participar de um processo seletivo e ser selecionado pela sua performance, e não porque você conhece, ou porque alguém te indicou, tá? Então, preste muita atenção nisso, deixa essa desculpa de que é indicação, porque a indicação, ela existe sim, mas uma grande maioria ainda vai para o banco de dados, pegar currículo e fazer processo seletivo, e é aí que você precisa ter uma boa performance. Inclusive, se você tiver uma indicação, porque às vezes você tem uma indicação, participa da entrevista com várias outras pessoas, porque eu já prestei serviço em empresas que eram assim, e o fato da pessoa ter indicação não fazia diferença. Se a performance dela não fosse bacana, ela não era contratada. Então, você, independente da forma com que você conquista a oportunidade de ir para aquela entrevista de emprego, você tem que saber ter uma boa performance, ok? Onde as pessoas mais erram? Muitas pessoas vão para o processo seletivo no embalo, né? Vamos dizer assim, sem se preparar. Não, chegar lá eu vou, sei lá, vou falar qualquer coisa, ou vou inovar, vou responder o que me perguntam. E muitas vezes não sabem como responder de uma forma segura, que gere confiabilidade, que ele tem aquelas características que a empresa está buscando. Tá? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade de responder perguntas simples, como, por exemplo, onde você quer estar daqui a 5 anos? Ou me fale sobre o seu objetivo profissional, ou por que você quer trabalhar nessa empresa, por que você deve ser contratado. As pessoas, às vezes, confundem, inclusive, o objetivo da pergunta
Por exemplo, por que você deve ser contratado? Muitas pessoas ainda focam na própria dor, ao invés de focar na necessidade da empresa. Ou seja, mostrar que ele vai suprir aquela necessidade. A empresa, ela naquele momento, ela não está focada na sua dor, tá? Por mais que seja humana a pessoa que esteja ali na sua frente. Ela não está preocupada com a sua dor naquele momento. Ela está preocupada que a empresa ela tem uma necessidade, ela precisa de alguém que venha suprir essa necessidade, e essa pessoa é você. Se for você, você tem que mostrar as habilidades e como você vai desenvolver isso. Então, você percebe? Se você chega lá, né, e acha que vai simplesmente responder perguntas sobre o seu currículo, apenas você se depara com uma pergunta dessa e não sabe vender o seu peixe. Outras pessoas acabam fazendo o quê? Também, respostas de internet, né? Mas qual que é o problema de pegar esse Ctrl+C, Ctrl+V da internet? Muitas pessoas chegam na entrevista de emprego e dão as mesmas respostas. Ou seja, se você dá as mesmas respostas que todo mundo, você não se diferencia de nenhum candidato. E aí tem algumas respostas típicas que com certeza você pode se identificar aí, que você já tenha dado na sua entrevista de emprego. Por exemplo, quando a gente pergunta sobre objetivo profissional, pergunta clássica, a resposta clássica é ingressar naquela empresa, crescer, agregar valor. E, na realidade, a empresa quer saber o seu, o que você quer para você, tá? Onde é que você quer chegar, qual que é seu alvo, onde é que você está mirando. Essa empresa ela vai poder te oferecer isso, ok? Entrar naquela empresa é claro que você quer, porque senão você não estaria ali na entrevista. Então, pessoal, você percebe que você precisa saber responder sobre se você der as mesmas respostas que estão ali na internet, além de ficar muito nítidas, você não se destaca. Pontos fortes também é um clássico, porque as pessoas, na maioria das vezes, falam pontos fortes que são habilidades generalistas, né? Aquelas habilidades que todo mundo tem e na realidade nem sempre tem. Ah, eu tenho iniciativa, ou comunicação, ou organização. E às vezes uma habilidade ou algo, a forma com que você desenvolve seu trabalho, que pode ser um diferencial ali para sua resposta, principalmente se ela é algo que vai ser fundamental para você desenvolver bem suas atividades naquela empresa, a pessoa deixa de falar. E aí eu vou citar um exemplo que eu gosto de mostrar para que você entenda a diferença entre você usar habilidades generalistas e você usar habilidades que são realmente importantes para a vaga. Por exemplo, se eu estou com cargo aí, isso já aconteceu. Eu estou com um cargo aí de vendedor ele tem que ter todo um perfil diferenciado, tá? Porque principalmente se for uma vaga de vendedor externo, que você tem que ir lá de porta a porta e fazer acontecer. Essa pessoa ela tem que ter toda uma habilidade, não adianta, ela não vai estar ali só atendendo e tirando o pedido, ela realmente tem que fazer a venda acontecer. E aí, não é qualquer pessoa que realmente tem essa habilidade ou que consegue mostrar durante a entrevista de emprego. Se eu pergunto pontos fortes para alguma pessoa e ela fala, não, eu sou pontual, sou responsável, sou organizado, bacana, show de bola. Mas aí se eu faço a mesma pergunta para um outro candidato, ele fala, não, eu sou uma pessoa persuasiva, que entendo as necessidades do cliente, eu busco entender as necessidades do cliente para poder realmente vender o que ele precisa, independente do que ele quer, né? Porque isso é importante para quem é vendedor. E sou uma pessoa que eu gosto, me movo através de desafios, eu gosto de vender e de ter essa relação com o cliente. Você percebe que o impacto dessa resposta ele é muito diferente do impacto da primeira resposta. Por quê? Porque você está realmente mostrando a essência de um vendedor, que você tem habilidades que são a essência de um vendedor, a persuasão, a comunicação, o relacionamento com o cliente, você entender o que o cliente quer. Nem sempre o que o cliente fala que precisa é o que ele realmente precisa, e aí tem pessoas que têm essa facilidade de identificar que realmente o cliente está precisando, e aí fazer uma venda efetiva, uma venda que não seja simplesmente uma venda, mas que realmente supra a necessidade do cliente, e aí ele volta. Então, quando o candidato ele consegue transmitir a essência do cargo que ele vai executar nas suas habilidades profissionais, ele vai ter muito mais destaque, muito mais chance de ser contratado que aquela pessoa que fala aquelas habilidades generalistas que não vai fazer tanta diferença, que são importantes. É importante você ter responsabilidade, mas que na realidade é o quê? Mais que sua obrigação como profissional ter responsabilidade com seu trabalho, compromisso, pontualidade. Então, pessoal,
tenham atenção ao responder esse tipo de pergunta. Como você vai vender o seu peixe? Como você vai transmitir suas habilidades? Elas são essenciais para o cargo? Elas mostram a essência profissional que aquele cargo representa? Isso vai fazer muita diferença. E aí você percebe a importância de você se preparar para um processo seletivo, porque uma pessoa que não se prepara, às vezes, ou ela fala essas habilidades generalistas, independente de tê-las ou não, aquele Ctrl+C, Ctrl+V de internet, ou às vezes ela até mostra habilidades que ela tem, mas que não se destacam tanto, né? Que não fazem tanta diferença, que não causam tanto impacto na resposta dela. E quando você está preparado, não. Quando você está preparado, você consegue transmitir essa essência com maestria, e é por isso que você conquista a sua vaga, ok? Então, esses são erros comuns, pessoas que vão lá e acham, não, vou lá de qualquer jeito e responder, e pessoas que pegam Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Ou tem aquelas pessoas ainda que acham que é um monte de baboseira e que o que vai dar uma vaga para ela é o QI, enquanto tem muita gente aí sendo contratado por processos seletivos. Inclusive, eu faço seleções praticamente todos os dias, processos seletivos para diversas vagas aqui em Minas Gerais. Ou seja, tem muita gente sendo contratada. Mesmo a gente vivendo numa pandemia, ainda tem pessoas sendo contratadas, ainda tem empresas sendo contratadas. Acontece que, né, a concorrência está muito acirrada. Então, além de você tem que ter uma qualificação, você tem que ser aquela pessoa que é competitiva no mercado de trabalho e não tem jeito, pessoal. Eu vejo muitas reclamações aí. Ah, mas o mercado está complicado, as exigências são muito grandes, às vezes as empresas não pagam tão bem, realmente, mas tem empresas que pagam muito bem. Mas se essas que as empresas já não pagam tão bem, está muito acirrada a concorrência, você imagina nas empresas que pagam bem. A concorrência está acirradíssima. Então, além de você tem que dar uma garimpada ali no seu currículo, né, profissional, e ser aquele profissional competitivo que toda empresa quer contratar, você tem que conseguir transmitir isso durante a entrevista de emprego, porque não adianta você ter se você não consegue mostrar. A entrevista, o objetivo da entrevista é te conhecer, é saber se você tem essas habilidades, então você precisa saber mostrá-las, ok? Andresa, o que é mais importante, qualificação ou estar preparado para o processo seletivo? Aí eu vou fazer com vocês a analogia do braço e da perna. O que é mais importante para você, o braço ou a perna? Tá? Você precisa dos dois. Os dois são importantes para você conseguir deslanchar na sua carreira. Se você desenvolver um e não desenvolver o outro, você vai continuar tendo dificuldade nos processos seletivos, tá? Por quê? Porque você vai se deparar com candidatos realmente qualificados e competitivos no mercado, você precisa estar à altura deles e você precisa transmitir isso com maestria nas entrevistas de emprego, ok? Mesmo que existam as indicações que sempre vão existir, se você não estiver preparado para o processo seletivo, você vai ficar para trás. Assim como se você não for uma pessoa que para no tempo, para de se qualificar, né? Tem muita gente assim, acha que não precisa fazer um curso, que aquele cursinho que ele faz ali online não serve para nada, e você não tem ideia da imagem que isso pode transmitir, inclusive para o seu currículo. Porque, por exemplo, eu tenho a imagem que uma pessoa que faz vários cursos é uma pessoa que está buscando o quê? Sempre autodesenvolvimento profissional. É mais do que o conhecimento que ela está adquirindo, é também a atitude proativa profissional buscando seu autodesenvolvimento. E isso para os recrutadores tem essa imagem, a pessoa que realmente corre atrás de estar atualizado, antenado no mercado, é aquela pessoa que para no tempo. Então, vai fazer tanta diferença para você ser qualificado, ser um profissional competitivo no mercado, como você conseguir transmitir isso com maestria, ou seja, trabalhar a sua performance durante os processos seletivos, ok? E aí, eu vou dar um exemplo clássico que eu falei com vocês no começo da live que eu iria dar, de um candidato que, na realidade, ele participou de um processo seletivo, de uma simulação de entrevista de emprego. O nome dele é Marcos, e o Marcos, ele participou, se eu não me engano, da segunda simulação de entrevista de emprego que eu fiz aqui no Instagram, E eu lembro que o Marcos, ele é um cara que estava bem preparado profissionalmente, ele trabalhou durante 17 anos numa mesma empresa, foi promovido algumas vezes, chegando a cargos de liderança, e ele saiu, e quando saiu depois de 17 anos, ele começou a ter dificuldade de ser contratado novamente no cargo que ele precisava, tá? No cargo que ele queria, que na realidade era de liderança. Eu não estou me lembrando o segmento, mas eu sei que era na área de produção, tá? Ele trabalhava nessa parte de produção e logística, e líder de equipes,
tá? E ele estava com essa dificuldade, trabalhou durante 17 anos, então você percebe, tinha formação, 17 anos de experiência e estava com dificuldade de conseguir um emprego quando ele saiu dessa empresa depois de tanto tempo sendo promovido. Nesse caso, o quê? As pessoas dentro da empresa conheciam o trabalho dele e ele foi promovido. Agora que ele estava pleiteando um cargo de liderança fora da empresa, ele estava com dificuldade. E por quê, pessoal? Porque quando ele iria falar as suas habilidades, né, a gente tem aquelas perguntas, pontos fortes, pontos fracos. Ele não conseguia transmitir que ele tinha o perfil de líder que ele realmente tinha, mas não estava conseguindo transmitir. Ou seja, se ele não transmite, né, que apesar de ter toda essa experiência, essa qualificação, ele realmente não tem as habilidades, as competências necessárias para ser um grande líder, fica difícil ele ser chamado, mesmo que ele tenha. E ele tinha, tá? Agora, e na hora de falar dos pontos fracos, às vezes ele citava pontos que eram o quê? Essenciais para que ele exercesse uma boa função como chefe de setor. Por quê? Ele falava que ele tinha dificuldade, às vezes, na hora de tomar decisões e tomava decisões no impulso. Às vezes, chegava alguém para trazer uma situação para ele, e antes dele se planejar, fazer os cálculos, ele já dava um prazo, e às vezes ele não conseguia cumprir um prazo porque ele tinha essa impulsividade na hora de responder e não pedia um tempo antes. Ou seja, ele tinha, sim, um perfil de líder, é claro, às vezes tendo que garimpar uma outra habilidade, que é normal durante nossa carreira, mas ele não conseguia transmitir as habilidades de líderes e ainda conseguia transmitir, quando falava dos seus pontos fracos, que ele tinha algumas características que eram fundamentais para a vaga, e que ele tinha dificuldade ainda de lidar, mas ele já tinha identificado esse problema nele, ou seja, faltava ele desenvolver a habilidade e mostrar isso, que ele estava em desenvolvimento e que, independente desse probleminha, ele tinha as habilidades necessárias para a vaga. Depois que ele passou durante a simulação de entrevista de emprego, e para quem não sabe, a simulação de entrevista de emprego é uma entrevista que, né, o candidato faz com um profissional de RH, no caso ele fez a entrevista comigo, o profissional ele vai simular uma entrevista, normalmente vai fazer várias perguntas típicas de entrevista de emprego e depois dar um feedback dos pontos fortes e dos pontos fracos, né, dos pontos que realmente estavam fazendo ele perder a oportunidade de emprego. E um tempo depois, acho que 1 ou 2 meses depois, ele me mandou uma mensagem, depoimento, tem o depoimento dele no nosso Instagram, falando que ele tinha conseguido a vaga, que ele tinha sido agraciado pela vaga, que ele tinha conseguido transmitir, tinha conseguido numa grande empresa uma vaga na área dele. Então, pessoal, o que eu quero dizer com essa história aí do Marcos e com esse depoimento do Marcos? Você pode ser um cara que tem 17 anos de experiência, que tem a formação, que tem a qualificação. E lembrando também que logo quando ele saiu dessa empresa que ele trabalhou 17 anos, ele começou a fazer o quê? Cursos para poder, né, ficar mais atualizado no mercado. E por mais importantes que os cursos sejam, que a qualificação sejam, o que eu quero mostrar para vocês é que ele só conseguiu a oportunidade na área que ele queria depois que ele realmente se preparou, que ele viu onde é que ele estava errando. E quando ele viu que ele estava errando, ele consertou e aí ele conseguiu a vaga. E é o que eu sempre bato, sempre na mesma tecla, pessoal. Processos seletivos são detalhes. A maioria dos candidatos perdem a oportunidade por conta de detalhes. E são detalhes que às vezes a gente não percebe que está cometendo. E às vezes somente um profissional que consegue, né, que olha de fora, que identifica. Então, se preparem para os processos seletivos, é isso que vai ajudar a garantir a sua vaga de emprego. Não adianta ser somente qualificado, como é o caso do Marcos, 17 anos de experiência e formação, se você chegar lá e não conseguir transmitir, que você vai dar conta do recado, somente isso tudo, né? Porque 17 anos de experiência é uma puta experiência, somente isso não vai fazer você, não vai garantir a sua vaga de emprego. Se você não souber mostrar com propriedade o profissional que você é, o seu potencial e o quanto você vai gerar resultado, principalmente num caso como o dele, que era um cargo de liderança, e aí você acaba perdendo a sua oportunidade. Você precisa conseguir transmitir com eficiência, ok? O autoconhecimento é um dos fatores que mais vai te ajudar nessa caminhada. Por quê? Porque é através dele que você consegue identificar essas deficiências também. E aí você cria a sua oportunidade de desenvolvimento, tá? Então, fiquem atentos com a história do Marcos. Você percebe que qualificação é muito importante, mas se você tiver a qualificação e não souber mostrar durante a entrevista de emprego o potencial profissional que você tem, você acaba perdendo a sua oportunidade, ok? E antes de finalizar, para o pessoal aí, se tiver dúvidas, pessoal, podem ficar à vontade. Deixa eu ver aqui no Instagram, só o pessoal acenando.
Antes da gente finalizar, eu queria só lembrar que no dia 4 de fevereiro, na semana que vem, nós estaremos numa live às 21 horas, 4 de fevereiro, 21 horas, numa live para ajudar a acelerar a sua recolocação profissional. Nós vamos estar trazendo um conteúdo super bacana para você que quer conquistar a sua vaga de emprego mais rápido. Para você fazer a sua inscrição, o link está na nossa bio do Instagram, é só clicar lá, colocar o seu e-mail, pronto, você já está cadastrado e vai receber o link para participar do webinário junto comigo no dia 4 às 21 horas, tá bom? Mas agradeço a todos, ótimo domingo, ótimo descanso para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!